Fala aí, galera. Eu sou Diogo Prado falando. A aula de hoje se refere aí à lei de Coulomb. A ideia da lei de Coulomb é que, às vezes, quando a gente coloca dois objetos eletricamente carregados próximos, a gente observa esses objetos se atraindo, ok? Então, aqui a gente vê a atração e, às vezes, a gente coloca dois objetos próximos e a gente observa esses dois objetos se repelindo, né? Então aqui a gente teria o caso da repulsão, né? A gente viu que a atração ela deveria ocorrer sempre com cargas de mesmo sinal e a repulsão a gente viu ou que seria no mais com mais ou no menos com menos, né? Basicamente é isso. O que a lei de Coulomb fala, na realidade, é exatamente uma maneira de calcular a força, né? Exatamente a intensidade de atração e de repulsão que essas duas cargas conseguem oferecer uma à outra. Por exemplo, sempre aqui nas bolinhas da esquerda, eu estou me referindo como a bolinha 1, e aqui a bolinha da direita a gente está se referindo sendo a bolinha 2. Então, repare que aqui, como a minha bolinha vermelhinha 1 e a minha bolinha vermelhinha 2, né, ambas têm sinais negativos, né, claro que aqui a gente vai ter uma situação de repulsão. Então aqui eu estou chamando F de 2, 1, né, que é a força que a bolinha 2 exerce sobre a bolinha 1. E aqui eu estou chamando de F1, 2, como sendo a força que a bolinha 1 exerce sobre a bolinha 2. Tá? Eu estou usando essa mesma anotação para os três casos. E aqui eu estou representando a repulsão entre as duas cargas negativas. Nesse sistema intermediário aqui, eu tenho a repulsão entre as duas cargas positivas, e aqui nesse sistema de baixo eu estou tendo aqui a atração, né, entre uma carga positiva ou negativa. A gente está usando aqui com a R a distância, né, entre os centros dessas cargas, né? A gente poderia simplesmente, ao invés de utilizar o R, ter utilizado simplesmente o D, também teria funcionado, tá? E aqui a lei de Coulomb ela vai conseguir calcular para a gente a intensidade dessas cargas elétricas. Só uma ressalva aqui em relação a essa primeira parte da igualdade, onde eu estou dizendo que meu F de 2, 1, tá? Que seria esse pedacinho aqui, ele está sendo exatamente igual ao nosso F de 1, 2. Quem garante isso para a gente é a terceira lei de Newton, né? É o princípio da ação e reação. Todas as vezes que eu faço uma força sobre um corpo, né, eu recebo de volta essa força com mesma intensidade, mesma direção e com sentidos opostos. Então aqui a gente pode afirmar que em todas as bolinhas, né, que a gente tem aqui, a gente está analisando em linhas, né, então o nosso F21 sempre é igual ao nosso F12, e a gente simplesmente vai chamar isso daqui de força elétrica. Joia? A gente vai dizer que vai depender essa força elétrica de 4 informações. Tá? Uma delas vai ser o K. O K é a informação sobre o tipo de meio material que a gente vai trabalhar. Tá? Isso aqui vai ser uma constante. Geralmente a gente vai usar esse K com um zerinho aqui do lado dele. Isso aqui vai ser o nosso K0, que vai ser a constante eletrostática para o vácuo, né? Então esse 9 vezes 10 elevado a nona, ele vai aparecer com muita frequência aí no nosso exercício, tá? Q1 e Q2 eu estou representando aqui como sendo as cargas entre, né, as duas esferas aí, os dois objetos carregados, e o R poderia ser chamado de D também nessa expressão, vai ser a distância aí entre os centros das cargas, ou simplesmente entre as cargas se a gente considerá-las sendo cargas pontuais, tá bom? Então vamos lá. Só vamos tomar um cuidado aqui, que para a gente poder usar a lei de Coulomb, a gente vai ter que ter bastante atenção nas unidades, tá bom? Porque como eu já deixei nesse exemplozinho aqui, olha, deixa eu colocar uma setinha aqui para chamar bastante atenção. Pode acontecer dessa carga ela ter uma unidade feita com duas letrinhas. Essa última letra, ela realmente é a unidade
de carga elétrica, ok? Mas essa primeira letra, ela não vai ser a unidade. Essa primeira letra que aparece aqui, ela na verdade vai ser correspondente a uma potência de 10. Então aqui, olha, eu coloquei do nosso lado esquerdo uma sequenciazinha para a gente poder ter aqui as nossas referências, né? Sempre que aqui, né, por exemplo, a gente tiver o Coulomb acompanhado de uma primeira letra, essa primeira letra, como eu falei, corresponde a uma potência de 10. Por exemplo, aqui está 3 milicoulombs, mas aqui no resultado, por exemplo, eu coloquei 3 vezes 10 a menos 9. Olha, se a gente for consultar aqui a nossa tabelinha, aqui tem um erro, né? Então, por isso que eu falei, a gente precisa ter muito cuidado. O mili, ele não corresponde ao 10 a menos 9, como a gente consegue ver aqui na nossa sequência aqui dos significados das potências de 10, por exemplo. O mili, que é representado aqui pelo M, né, pelo Mzinho, ele é 10 a menos 3. Então, esse 10 a menos 9 que apareceu aqui, ele está bem ruim. Tá? Então, o correto aqui seria a gente ter colocado 3 vezes 10 elevado a menos 3 Coulomb. Esse seria o certo. Tá? Então, os significados aqui, basicamente, são os seguintes. O Nzinho, ele significa 10 a menos 9. Tá? Então, aqui a gente tem o nano. Essa letra aqui é do alfabeto grego, né? A letra Mi, ela significa 10 a menos 6. Essa aqui é o Mili, 10 a menos 3. O Czinho é o Cent, 10 a menos 2. O Dzinho é o Dec, 10 a menos 1. O K é conhecido, né? É o quilo, 10 ao cubo. Mzão é mega, 10 elevado a sexta. E o Gzão é o giga. Então, o que interessa para a gente, em termos de exercício, basicamente vai ser essa interpretação daqui. Olha. Eu coloquei o seguinte: determine a força de atração entre uma carga de 3 milicoulombs. Então, repare que aqui, olha, esse mili, ele vai aparecer como uma potência de 10 a menos 3, de acordo com a tabelinha que a gente viu. Né? Todo esse valor, 3 milicoulomb, para a gente, né, ele vai virar o Q1, ok? Com uma carga de menos 4 microcoulombs. Então, esse micro também é uma potência de 10. De 10 elevado a menos 6. E o coulomb aqui ele entra como unidade. Todo esse valor para a gente aqui é o nosso Q2. E eles estão separados por uma distância de 3 metros. Repare que eu usei aqui a letra D, mas poderia ter sido a letra R. Isso não vai fazer diferença para a gente, não. Tá? Para a gente poder calcular a força elétrica, a gente precisa basicamente utilizar a equação que é a lei de Coulomb, né? Que é K0 vezes módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Só um detalhe em relação a esse módulo, né, é que a gente não tem a necessidade de usar o sinal da carga. Falando da carga, não é da potência de 10 não. Da potência de 10 precisa usar sim. Então, por exemplo, se eu for pegar essa equação, eu acho que vale a pena a gente ter o cuidado aqui de separar os valores. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o valor do K0, que é um valor de tabela. Vou utilizar 9 vezes 10 a nona. Esse é o número que vocês têm que lembrar. Poderia ter aparecido aqui, ó, a unidade Newton, metro quadrado, por Coulomb ao quadrado, ok? O módulo de Q1, né, ele vai ficar 3 milicoulomb, aí lembre que o nosso mili, ele vale a mesma coisa que a potência de 10 a menos 3. O Q2, como está em módulo, então esse sinal do menos 4 não precisa aparecer. E o micro, que é essa letrinha do alfabeto grego Mi, ele vai virar 10 a menos 6 e a distância de 3 metros a gente mantém. Nosso único trabalho aqui, na verdade, é trocar as letras da nossa fórmula pelos números, né? Então vamos lá, vou pegar a fórmula agora e vou fazer exatamente isso. Olha, primeira coisa que eu fiz, no lugar aqui do nosso K0, ok? Eu substituí tudo isso daqui, olha, o nosso 9 vezes 10 elevado a 9, troquei a letra pelo número. Depois, no lugar do módulo de Q1, aí eu peguei
eu peguei aqui o valor que a gente tinha, 3 vezes 10 a menos 3. Então, está aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 3. E, por fim, no lugar do módulo de Q2, que a gente tinha menos 4 micro, eu coloquei aqui o valor 4 vezes 10 a menos 6. O denominador eu não posso esquecer que é a distância elevada ao quadrado, então esse 3 ele entra aqui ao quadrado. Tá joia? Então vamos lá. No nosso próximo passo, eu fiz o seguinte, olha. Eu repeti a expressão inteira, tá? Eu não modifiquei nada. Eu só coloquei os números juntos e as potências de 10 separados. Basicamente foi só isso. Tá? Então, ali a gente tinha 9 vezes... Olha, a gente tinha aqui, olha, 9 vezes 3 vezes 4. Aqui eu botei juntinho. A potência de 10 a nona, com 10 a menos 3, com 10 a menos 6, eu também coloquei juntinho. E 3 ao quadrado virou 9. O nosso próximo passo aqui, olha, repare que eu simplifiquei o nosso 9, ok? De 3 vezes 4, que eu tenho aqui, me restou 12. E agora, para a potência de 10, eu utilizei aquela regrinha de multiplicação de potência de 10. Né? Todas as vezes que a gente tem 10 elevado a vezes 10 elevado a b, escrevendo lá em cima, tá? Acompanha lá em cima comigo. Eu repito a base e somo os expoentes. Então, está ali de 9 mais o valor menos 3 mais o valor menos 6, 12. Vezes 10 elevado a 9 menos 3 menos 6. E, por fim, 9 menos 3 menos 6 vai dar 0, né, no expoente. 10 elevado a 0, assim como qualquer número elevado a 0, a gente sabe que é 1. Então, daqui eu tenho 1, né, vezes 12 é o próprio 12, sinal que a nossa força elétrica vai ter resultado 12 newton, tá? Então, só isso, tá, gente? Parece que é uma conta trabalhosa, mas a gente vai ter só que praticar aqui, não tem muito mistério, não. Beleza? Qualquer dúvida, me manda uma mensagem depois que eu tento explicar aí para vocês de uma forma diferente. Um outro exemplo que eu coloquei aqui, ele é muito similar ao primeiro, tá? Muitíssimo similar. Só que aqui no nosso valor de distância, eu coloquei também uma unidade dupla, né, em termos de letra. Aqui, repare que a nossa distância ela não é simplesmente 2 metros, ela é 2 centímetros. Então, vamos ver como é que isso aí vai ficar. Então, primeira coisa, a gente separa a nossa equação, tá? Sempre vou começar pela equação, depois eu vou separar os números ali, separando as potências também, para eu ter cuidado com isso. Então, aqui, olha, do Q1, 4 milicoulombs. Então, repare que todo esse valor aqui é o meu Q1. Esse mili daqui vai se transformar na nossa potência de 10 a menos 3. No nosso Q2, os 6 nanocoulombs, né, esse N ele vai se transformar na nossa potência de 10 a menos 9. E o K0, mais uma vez, 9 vezes 10 a nona. Repare, esse é o número que vocês vão precisar lembrar. Ele tem uma unidade, Newton, metro quadrado, por coulomb quadrado. Não precisa se preocupar com essa unidade, tá? E vamos lá. E em relação à distância que a gente tem aqui, 2 centímetros. Lembre que o cent ele é uma potência de 10, que vale 10 a menos 2. Então, a gente abrindo esse número, todo ele vai se transformar em 2 vezes 10 a menos 2. Tá? Substituindo esses números na fórmula, vamos lá, olha. No lugar do K0, ó, eu coloquei aqui essa parte aqui, 9 vezes 10 a nona. No lugar, no módulo de Q1, olha, então estou substituindo aqui todo o valor, 4 vezes 10 a menos 3, que eu tirei ali do dado do exercício. No módulo de Q2, estou substituindo todo o valor, 6 vezes 10 a menos 9, tá? Tiramos também o nano, né? 10 a menos 9, e a distância sendo 2 vezes 10 elevado a menos 2. Não posso me esquecer que eu vou elevar tudo isso daqui ao quadrado, tá? Tanto 2 vai ser elevado ao quadrado, ele vai virar 4,
quanto 10 a menos 2 vai virar também aí alguma coisa ao quadrado. Se alguém ficar com dúvida em relação a esse 10 a menos 2 ao quadrado, vou fazer uma observação aqui em cima, olha. Isso aqui se transforma em 10 a menos 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, isso aqui repete-se a base e soma os expoentes. Vai ficar 2 mais o valor menos 2. Olha, eu vou fazer direto, porque o nosso espaço aqui é um pouco limitado. Então, aqui a gente vai ter 10 elevado, aqui mais com menos vai dar menos. Então, eu tenho menos 2 vai dar o valor menos 4. Beleza? Então, continuando aqui, olha, a nossa próxima etapa, ela vai ser o seguinte. Da mesma forma que eu fiz na questão anterior, eu vou separar os números das potências de 10. É só por uma questão de organização. Então, repare que isso aqui na linha de cima eu tenho 9, 4 e 6. Aqui na linha de baixo eu continuo, olha, com os mesmos números. 9, 4 e 6, tá bom? Só separei das potências de 10. E as potências 10 a nona, 10 a menos 3 e 10 a menos 9, eu também coloquei separadinhas ali mais para o final. Então, eu vou pensar em trabalhar com os números separados das potências de 10. A ordem dos fatores não altera o produto, é só por uma questão de organização minha. Tá bom? Aqui no nosso denominador, a gente vai ter 2 elevado ao quadrado, vai dar o número 4. E 10 elevado a menos 2 ao quadrado, já desenvolvi para vocês aqui em cima. E esse número vai dar 10 a menos 4. Já está representado aqui na nossa expressão. Uma coisa que a gente poderia fazer é verificar que, por ter 4 em cima e 4 embaixo, a gente tem como simplificar essa expressão. Coloquei ali em azul. Repare que eu repeti a expressão inteira, só destaquei ali o 4 cortado. Tá bom? Como o próximo passo, vai restar para a gente pensarmos na multiplicação do 9 com 6 e depois a gente vai pensar em operar todas essas potências de 10 que nos restaram aqui. Então, vamos lá. Tá? De 9 vezes 6, eu deixei ele separadinho ali. Das potências de 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a menos 9. Vamos lá, a regra de potência de 10 multiplicado. Repetir a base e somei os expoentes. Então, tenho 9 mais o valor menos 3, mais o valor menos 9. Tá? A potência de 10 aqui do nosso denominador eu não mexi ainda não. E o 4 foi simplificado, não precisou aparecer aqui. No nosso próximo passo, a gente tem aqui que de 9 vezes 6, a gente chega ao valor 54. E aqui, mais com menos, né? Eu representei logo menos. Então, eu vou ter 9 menos 3 menos 9. E mais uma vez, o 10 elevado a menos 4 do meu denominador. Eu ainda não mexi, tá? Vamos para o próximo passo. Então, agora a gente tem aqui para o nosso numerador, né? 54 eu repeti. Para a potência de 10, a gente vai ter aqui 10 elevado a 9 menos 3 dá 6. 6 menos 9 vai dar menos 3. Então, daqui, olha, de toda essa multiplicação aqui, a gente encontrou o valor 10 a menos 3, tá bom? Então, vamos lá. Vou abrir logo todos os termos aqui. Então, o que a gente tinha lá na outra página era 54 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 elevado a menos 4. Vou trabalhar aqui com a divisão da potência de 10. Por favor, se lembre que na divisão da potência de 10, se eu tenho 10 elevado a A dividido por 10 elevado a B, aqui a gente vai ter 10 elevado a A menos B. Tome cuidado que aqui o nosso B, ele é o valor menos 4. Né? Esse B aqui, ele é menos 4. Então vai ficar menos um valor que já é negativo. O B aqui ficou meio feio. Tudo bem. Então aqui a gente vai ter 54. Tá? Vou repetir o 54 aqui. E aqui eu tenho a potência de 10 operando. Então repito a base e subtraio os expoentes. Olha, o meu A é o menos 3. Ok?
O meu A ele é o menos 3 e o meu B ele é o menos 4. Só tome cuidado porque menos com menos vai dar mais. Menos 3 mais 4. Né? Repare que aqui o 54 eu repeti. E de menos 3 mais 4 me resta aqui 1. Então, na realidade, eu tenho 10 elevado a 1 vezes 54. Só que 10 elevado a 1 é o próprio 10 vezes 54. 540. Então, gente, para a gente poder fazer qualquer continha que fale sobre lei de Coulomb ou fale sobre atração ou repulsão, a gente sempre vai utilizar a equação que eu demonstrei durante a aula, tá bom? Qualquer dúvida me manda mensagem que eu tento atender vocês aí na maior boa vontade do mundo. Fiquem com Deus e até a próxima.